Vamos lá, então. Bom dia para todo mundo. Estamos começando hoje a nossa última aula da Escola de Negócios e hoje a gente vai falar sobre gestão de tempo, planejamento, agenda. Vou desmistificar algumas coisas para vocês, fazer alguns questionamentos para que a gente possa realmente entender o que é e conseguir se organizar, tá? Então, vamos lá para a primeira parte, que é fazer uma reflexão um pouquinho. Passei direto aqui. Fazer uma pequena reflexão do que é a gestão do tempo, fazer uma reflexão sobre o tempo, né? A nossa moeda mais preciosa. Eu sei que a gente acaba valorizando muito a moeda dinheiro, né? A moeda que acaba a gente tendo que correr atrás dela muitas vezes. Mas a nossa moeda tempo ela é muito, muito, muito mais importante, até porque ela não se recupera. Eu digo muito que eu tenho um amigo que faz mentorias de gestão, né, financeira, e eu digo ele que é o mesmo pensamento, né? É a mesma forma de pensar. A gente tem um orçamento para viver com ele, administrar aquele dinheiro, fazer escolhas. E a gente tem um orçamento de tempo, um orçamento de horas que a gente precisa administrar também. A diferença é que dinheiro, se a gente perde, a gente recupera. E tempo não, né? Tempo você não recupera. Principalmente quando ele tem envolvimento com outras pessoas, com outras experiências que você não consegue mais retornar. Né? Trabalho, empresas, negócios, empregos, a gente consegue buscar outro, trocar, recuperar, começar a nossa vida profissional aos 40, aos 50, mas o nosso tempo a gente não consegue. Apesar da gente ter a oportunidade de recomeçar sempre, tem algo que a gente não recupera. Né? Tem coisas que passam realmente. Então, eu queria logo trazer alguns pensamentos para vocês, para que vocês possam entender em que momento de vida vocês estão. Organizar a vida, administrar o tempo e produtividade são coisas completamente diferentes. Eu vou fazer um geralzão hoje, até porque são 9 aulas que eu faço normalmente para poder passar todo o conteúdo, e eu vou passar isso aqui em 1h30, 2 horas no máximo. Então, é importantíssimo que vocês assistam as aulas. Quem não assistiu, assistam as aulas anteriores. A da Ana Paula, que ela falou sobre roda da vida, ela fez metas, objetivos. É importantíssimo que você saiba primeiro quais são os seus objetivos para que você possa vir organizar o seu tempo. A outra aula é a da Lu, que foi a aula de crenças. Gente, é muito mais importante você saber tudo isso do que simplesmente pegar um papel, uma caneta e colocar os horários das coisas que você vai fazer. Você precisa muito fazer reflexão sobre essas crenças, aprender, ressignificar, porque não adianta colocar no papel aquilo que você não acredita, não adianta colocar no papel e aí você não consegue executar por causa de um monte de coisa que você pensa. Então, é importantíssimo que vocês entendam. Organizar a vida de uma forma geral, eu vou falar um pouco sobre isso. Administrar o tempo, que é a gestão de onde você coloca cada coisa, do que é importante, do que você vai abrir mão, do que não vai, naquele momento. Vou dar alguns exemplos também. Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, eu sei que eu faço muita coisa individual, então eu consigo ouvir a pessoa e direcionar. Hoje eu vou fazer aqui aberto, então anota ou coloca aí no chat, e lá no final, quando eu acabar, eu pego e respondo algumas dúvidas se vocês tiverem. E a outra coisa é a produtividade. Eu acredito que é como se você fosse mergulhando, indo mais profundo, né, no mar, mergulhando aí dentro da vida de cada um. Organizar a vida é uma forma geral, você precisa saber muitas coisas que eu vou falar sobre. Administrar o tempo é dividir as horas. E produtividade é você entrar naquelas horas e melhorar a performance em cada coisa, seja na espiritual, seja na alimentação, seja na atividade física, no trabalho, nos relacionamentos. Então, é você ir se aprofundando. Então, a gente vai começar do macro, organizar o tempo, e dentro desse tempo, depois vocês vão trabalhar a produtividade. Como que eu faço isso ainda melhor? E ainda melhor, cada blocozinho desse. Vou falar um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece, essa aqui sou eu. Já coloquei um monte de foto, né? Eu fiquei vendo ali as apresentações, todo mundo coloca uma foto só. Eu sou essa coisa, assim, muita informação, gosto de muitas coisas, né? Então, quem sou eu? Meu nome é Lilian Lopes, tenho 44 anos, sou mãe do Matheus, da Isabela, sou casada com o Felipe, né? Aqui está a minha família. E aqui um pouco do que eu sou, né? Eu amo viajar, eu adoro ginástica, né? Postei uma das fotos aí, mas eu gosto muito, é uma coisa que fez parte da minha infância inteira e vai fazer ainda.
Eu amo andar de cavalo, fazendo essas coisas, e essas outras duas fotinhos aí representam um pouco da minha vida profissional, né? A Hive, que é a minha atividade hoje, que é o que a minha paixão, é onde eu me encontrei, e trabalhar sempre essa questão de tempo, dinheiro, equilíbrio e buscar fazer isso de uma forma mais saudável. Então, um pouquinho do resumo, e sou católica, sou filha de Deus, sou uma pessoa que me encontrei, né, como me encontrei dentro de mim mesma, né? É uma pessoa que nasceu para servir, para fazer bem ao próximo, para cumprir alguma missão que ele tem. Eu já encontrei algumas, eu já descobri algumas missões que Deus tem para mim aqui na Terra, mas assim, hoje é a minha prioridade, é o meu chão, é a minha base, né? E tudo que eu falo, tudo que eu faço, se não for em cima do que eu acredito, do que eu sinto que Deus quer para mim, eu não consigo fazer, né? Hoje eu estou aqui fazendo com muita alegria essa aula, estou fazendo alguns trabalhos sobre isso, porque vocês não têm noção da quantidade de mensagem, da quantidade de sinais, da quantidade de coisas que Deus tem mandado para mim, para que eu possa, sim, usar meus talentos, meus aprendizados para contribuir com a vida do outro. Tá? Então, esse é um pouquinho aí do que eu sou. Qual o objetivo desse momento, né? De organização? Qual o objetivo de fazer uma agenda? Gente, não é simplesmente cumprir horários, colocar lá uma coisa na agenda e você simplesmente vira um robô para executar atividades. E você vai lá e faz aquilo, depois vai trabalhar, depois vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é isso, né? A gente tem como objetivo trabalhar as sensações, é o sentir, é você ter certeza que você... vou colocar, a gente me pedindo para eu colocar aqui só o spotlight. Peraí. Tá para vocês a minha telinha com a apresentação do lado? Da gravação. Tá, não? Será que eu consigo fazer isso? Se conseguir com todo mundo, mas com o meu não estou conseguindo. Mas acho que vai ficar aqui na gravação depois. Vamos lá. Qual é o objetivo da gente fazer isso? Da gente parar para fazer um planejamento, da gente parar para fazer uma agenda, de organizar. Existe uma quantidade absurda de pessoas hoje no mundo, e eu digo que muitos já estão aqui nessa sala, né? Porque a gente já sou uma dessa, é meu marido e as pessoas à minha volta, que a gente fica numa angústia muito grande, sensação de que não tem tempo, de que não está fazendo o que deveria estar fazendo, de que não vai conseguir, às vezes, realizar algumas coisas. São sensações que fazem com que a gente viva muito na ansiedade ou com aquela sensação de que não está fazendo a vida valer a pena. Muita gente nem sabe, não tem clareza dessa informação, mas tem a sensação de improdutividade, tem a sensação de que, eu não sei, que está enxugando gelo, né? Que você está ali, a coisa parece que não vai, que não vai, que não vai. E muitas vezes é porque lá atrás, eu vou falar para vocês daqui a pouco dessa parte, a gente começou a entrar por um caminho errado. Eu gosto muito assim da reflexão que Paulo Vieira faz. Você está subindo a montanha errada. Está subindo. Você está subindo, você está caminhando, você está fazendo esforço, você está ali dando o seu melhor, mas às vezes está indo para a direção errada, para o caminho errado, ou com o pensamento errado, ou com o objetivo e a motivação errada. Então, é isso que a gente quer fazer aqui hoje, né? Eu vou terminar com o que todo mundo pede, porque é agenda, dicas, eu vou passar, mas não adianta a gente ir para uma agenda se a gente não tiver uma clareza do que a gente quer com isso, tá? Então, um dos objetivos aqui é ter paz, plenitude, sentir realização, gostar da vida que vive e enxergar perspectivas. Eu digo que, assim, a sensação... Existem sensações que eu quero trazer para vocês, né? E depois, se vocês conseguirem, depois de um tempo, podem me marcar, me mandar, porque realmente é o que me abastece. Quer dizer, poxa, funcionou, fulana conseguiu. Com um pouquinho do que eu falei, trazer uma sensação melhor. Que é o quê? Você deitar à noite no seu travesseiro e dizer assim, cara, arrebentei hoje, fiz tudo que eu tinha para fazer, coloquei todos os tijolinhos importantes dentro da construção do meu sonho, da pessoa que eu quero me tornar. É você acordar e saber que o seu tempo está sendo distribuído, o seu orçamento dentro das coisas que são importantes para você. E que, eu digo muito, é uma frase bem assim, simples, mas é muito interessante, assim, as pessoas refletirem. Por aqui, eu vou chegar lá. É por aqui, é por esse caminho. Eu estou no lugar certo, agora é questão de tempo, agora é questão de melhorar a alta performance, mas o caminho é esse. E quando a gente encontra a direção, você diz, é aqui, é isso aqui. Você não mede esforços, você para de procrastinar ou diminui, você acorda motivado,
Você trabalha, você se empenha, você estuda, você reza, faz tudo com uma outra motivação. E aí a vida começa a fazer sentido, e aí você para de ter pressa de chegar, de realizar, porque você gosta da sua rotina. Você gosta de acordar todos os dias e construir. Né? Não é o fim, né? Como o pessoal sempre fala, não é colocar o alpinista ali de helicóptero no topo da montanha. Não, porque ele curte a jornada, ele curte a trajetória. E muitas vezes, se a gente ressignificar, se a gente entender, se a gente achar o caminho, essa jornada ela é incrível, transformadora, e você começa nessa jornada a cumprir a sua missão, a se sentir pleno, saber que está caminhando. Então, é a clareza disso aí. Ver que é muito mais do que simplesmente uma agenda. Então, algumas coisas que a gente precisa trabalhar, tá? Eu não consigo entrar nesse mérito, vamos assim dizer, nesse tema a fundo, tá? Mas você pode buscar lá as outras aulas, né? As aulas de crenças, outras coisas de autoconhecimento, mas assim, o que acontece muito com a gente? O que a gente percebe com as pessoas? As pessoas nem sabem quem elas são. Como elas vão saber quem elas querem se tornar? A gente é influenciado o tempo inteiro por uma série de informações. E a gente começa aí onde começa o erro, né? O erro já começa daí. A gente tentar ser alguém, modelar alguém que não tem a ver com o que a gente é na nossa essência. Isso foi construído por um ambiente, por pessoas, por crenças. Eu vou falar um pouquinho disso também. Mas isso a fundo vocês podem ver nas aulas de crenças. E quem você quer se tornar? Veja, não é o que você quer ganhar, não é isso na profissão. Antes de você saber qual profissão você quer, qual a ferramenta você vai usar, é quem você quer se tornar. Quem você é hoje. E eu gosto muito de deixar uma tarefinha para vocês já aí. Tá? Eu gosto muito de escrever a carta. Eu falo sempre assim nos meus treinamentos. Quando você tem dificuldade, né, de identificar quem você quer ser, o que você faz? Você pega uma pessoa que você ama muito, um filho, a mãe, o marido, alguém que você se importa com a opinião dela. E escreve ela como se fosse assim. Se alguém perguntar para sua mãe quem você é, como que ela vai dizer? Em todos os aspectos. E aí você escreve a carta assim: como que eu quero que a minha mãe me defina, me diga quem eu sou daqui mais um tempo. E aí você escreve, ela respondendo: a minha filha é isso e isso, ela trabalha assim, é uma pessoa que se importa com isso, ela se empenhou nisso, venceu isso, e você começa a descrever quem é a pessoa que você gostaria de ser. Então, é um exercício, tem várias ferramentas, você pode fazer um exercício de definir isso. Não precisa fazer agora, tá? Que não vai dar tempo. Isso é importantíssimo. Se você não souber quem você é, você já começa a construir tudo em cima do lugar errado. Né? Existem aí alguns treinamentos, né? Tem livros sobre essa identidade. É você ir tirando todas as cascas que você colocou e que colocaram em você, pegar você lá na essência, dizer agora vamos construir de novo. Tá? Onde você está? No trabalho, na profissão, nos relacionamentos, na saúde. Onde você está agora e aonde você quer chegar. Vou dar umas dicas no final, tá? Essas são algumas reflexões. O que você tem hoje, o que você quer ter, como você vive, a rotina, o lugar, o ambiente, as energias, como você vive hoje e como você quer viver. E o mais importante de todos, quais são os seus valores? O que é importante para você? Muito cuidado com isso, porque a gente vive correndo atrás do que é importante para os outros, do que é valores para os outros, com os valores todos trocados. E aí vai dando uma sensação de vazio, de vazio, de vazio. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente consegue realizar coisas e tem algo que fica ali vazio. Né? Um vazio do tamanho de Deus, que a gente não consegue encher nunca se a gente não souber quais são os valores e o que é realmente importante. Vou falar um pouquinho do ambiente, porque não tem como a gente falar de tudo isso que eu falei agora, se a gente não falar do ambiente, né? Porque sempre vence, sempre, ó, não tenho dúvidas disso. Não importa o que você faça, não importa quem você é, o que você... se você viver num ambiente, você vai se tornando como ele. Então, cuidado com o ambiente que você vive. Quem são as suas influências, né? Quem são os amigos que você convive hoje? Quem são as pessoas que você segue no Instagram? Vai lá no seu Instagram, pega lá e puxa aquelas primeiras 20 bolinhas do Stories, são as que você mais assiste. Vai lá, agora não, tá, pessoal? Coloca um monte de exercício para fazer depois.
Pega lá depois, abre o Instagram e bota assim, quem são as pessoas que eu mais assisto? São aquelas primeiras 10, 20 ali. Coloca no papel e fala o que cada pessoa dessa agrega na sua vida. Aquele tempinho que você ficou ali assistindo ela, o que ela traz de bom. Dá vontade, na verdade, quando a gente entra para uma reflexão mais profunda, é de apagar quase tudo, escolher uns 4, 5 e deixar ali, né? A Laís estava até falando sobre isso na aula passada, para a gente ter cuidado para não estar assistindo todo mundo mesmo todo e ouvindo todo mundo fala, porque você fica confuso, são filosofias diferentes. Você precisa encontrar pessoas, livros, ídolos, áudios, podcasts, ambiente, network, de pessoas que busquem a mesma coisa que você busca. Ela não precisa estar pronta. A gente aqui, eu digo que eu tenho na Hive uma bênção divina, porque ninguém está pronto, ninguém sabe tudo, mas está todo mundo caminhando para a mesma direção, buscando as mesmas coisas, vibrando na mesma energia. E isso aumenta o nosso bem-estar, isso aumenta a nossa crença na gente, no negócio, nas pessoas. Então, em qualquer lugar, se você buscar um grupo de estudo, você vai estudar mais, se você buscar uma pessoa para estar junto ali no treino, você vai treinar melhor. Cuidado para não estar se envolvendo, se conectando com pessoas que diminuem quem você é. Né? Pessoas, eu dou um exemplo de corrida, né? Eu sempre gosto de correr, eu não gosto de correr, na verdade, eu não sei correr. Mas sempre que eu vou, eu sempre quero alguém que faz melhor que eu, que tem mais resistência, que corre um pouco mais, porque eu vou dar o meu melhor para fazer o meu máximo. Se eu ando com alguém que corre menos que eu, reclama mais, diz mais de dor, tem mais preguiça, cansa mais, a chance de eu fazer muito menos de tudo. Isso serve para tudo, tá? Exemplo da corrida básico, mas serve para tudo. Então, vai buscando pessoas. E vou dizer uma coisa, isso é claro, tá? Já está aí, né? A aula que a Lu ela falou muito sobre isso. A gente sempre modela alguém, mesmo que inconsciente. Às vezes um pai, às vezes a mãe, às vezes alguém que a gente, né, tem ali de referência, mas a gente acaba modelando. Não é proposital, mas as pessoas que estão em volta de você lhe modelam. Ela coloca crenças na sua cabeça, cria modelos de vida, né? A Lu também deu um exemplo sobre o financeiro dos pais dela, da mãe dela lá, e aquilo ficou uma crença lá, e que você não identifica, você não consegue tirar. Você passa a vida inteira achando que aquilo é real, que aquela é a sua vida e que aquela crença é sua, e ela não é. Então, essas coisas são muito importantes para que você possa ter uma vida que vai na direção certa. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Eu vou chegar na agenda e aí tem gente que não consegue executar o que a gente faz na agenda. Por que ela não consegue executar? Porque não é simplesmente preencher horários. É você estar preenchendo horários, gastando o seu orçamento de horas para conquistar aquilo que você deseja, que o seu coração deseja. E para isso, você precisa acreditar que você pode, você precisa ter caminhos novos, você não pode simplesmente estar seguindo caminhos que você já viu, repetindo caminhos aleatórios. Né? Então, essas coisas são muito importantes, porque cada funçãozinha que você coloca na agenda, cada horário, minha gente, 15 minutos, eu vou dar um exemplo assim, a gente faz lá, eu vou chegar na agenda, mas eu vou dizer para não esquecer. 15 minutos no meu horário de almoço, eu vou fazer 2 ligações de prospecção para o meu negócio. Para alguns que estão aqui, pode parecer tipo assim, não deu tempo não, estou corrida aqui, não faço depois, deixa para lá. Só que nessas 15 minutos do meu almoço, que eu faço 2 mensagens por dia, que é o que eu consigo, 2 ligações para o meu negócio, por trás disso, tem um quadro dos sonhos gigantesco aqui atrás de mim, que precisa desses 15 minutos do almoço, que precisa que eu faça essas 2 ligações, que eu encontre as pessoas que estão me procurando, que eu aumente o meu time, que eu faça meu negócio crescer. E às vezes eu só tenho aquele tempo. Ele é muito importante. Porque por trás desses 15 minutos, dessa meia horinha que eu estou dedicando a fazer pouca coisa que parece pouco, ela constrói lá atrás, lá no fundo, um sonho que só eu sei. Tá aqui meu quadro de sonhos gigantescos. E eu sei que aqueles 15 minutos constrói isso aqui. Vocês acham que eu vou deixar de fazer? Que importância tem aqueles minutos, 2, 3 ligações? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Porque a gente vai fazer o que a gente determinou no nosso planejamento. Planejamento para quê? Para onde? Tá? Então, isso aqui é uma coisa importantíssima para a gente entender antes de começar a mexer na agenda. E eu, se eu ficar nesse assunto, eu não paro mais nunca. Outra coisa que eu vou dizer assim, essa aqui eu acho que talvez seja o slide mais importante. Né? Eu não vou me deter, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque por conta do tempo. Mas aqui são aprendizados, descobertas do meu último 1, 2 anos, eu acho aí.
né, da pandemia para cá, mas acho que desse último ano, que tudo que eu fazia, e olha que eu já produzo, faço muitas coisas, dou treinamento de agenda, faço isso tudo que eu fiz, milhões de cursos que vocês imaginarem de desenvolvimento pessoal, eu já fiz, porque eu tenho uma sede de entender o funcionamento do ser humano, o funcionamento das coisas, por que as pessoas fazem, por que não fazem. Desde que eu tinha 18, 19 anos, eu fiz o primeiro imersão, eu era a única nova, todo mundo 30, 40, 50 anos, eu tinha 18 anos. Por quê? Porque eu tinha uma vontade muito grande dessa coisa da produtividade, de entender por que as pessoas querem fazer e não fazem. Né? E de lá para cá eu vim aprendendo muita coisa. E esse slide, quem quiser anotar aí, são coisas assim, se você se não faz sentido para vocês essas palavras, se você não tem uma clareza disso, para aprender, para encontrar, para desenhar, para ir atrás. Essa questão de plano de vida, né, ele vai muito, 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 muito mais além do que um planejamento de conquistas, de comprar uma fazenda, de viajar, de construir a casa própria, de ter o seu consultório. Vai muito, muito mais além. Né? Então, a gente precisa entender lá atrás, né, qual é o plano de vida que Deus fez para a gente. Antes de você querer alguma coisa, Deus colocou você aqui para fazer alguma coisa. Não sei a fé e a crença de cada um que está aí, mas eu não sei falar de uma outra forma, porque para mim só tem esse sentido. Primeiro, o que eu vim fazer aqui na Terra. Né? Quando Deus me colocou aqui, qual foi o plano? Qual era a missão? Quais são os talentos que eu recebi e as habilidades que eu fui aprendendo ao longo do tempo? Tudo colocado por Deus. Porque eu estava dizendo hoje, né? Tava sempre que eu vou fazer algum treinamento, alguma coisa assim, eu passo um bom tempo me conectando com isso e pedindo a Deus que Ele fale. Que Ele sabe quem está aí do outro lado da tela e o que vocês precisam ouvir. Que Ele fale o que precisa ser falado. E aí eu vou escutar coisas, hoje eu fui botar, e é impressionante. Eu vou no YouTube, boto alguma coisa e sempre vem alguma informação relacionada para fortalecer quando eu estou conectada. Quando eu estou desconectada, eu fico procurando, eu vejo um audiolivro, eu troco de audiolivro, eu procuro outro vídeo, eu vou para o Instagram, fico querendo achar uma coisa para eu me inspirar e não funciona. Fica aquele monte de coisa vazia, vazia, vazia. Quando eu me conecto comigo mesmo, né, assim, faço a minha oração e deixo, Deus fala na própria mente da gente. Né? No próprio pensamento, quando você acorda, você tem uma ideia, você acha que você é genial, você teve uma ideia genial. Não foi. Se você pediu, se você se conectou, ele vai lhe dar um desejo no seu coração, e aí você vai estudar, e naquele estudo você vai encontrar uma palavra, naquela palavra você vai encontrar uma resposta, e aí você vai fundo. Tá? Então, esse negócio de ensinar sobre agenda, tempo, planejamento, eu estou resistindo há muito tempo. Eu só fazia para o meu time da empresa. Né? As pessoas pediam um ou outro, nunca fiz. Né? E de um tempo para cá, eu me entreguei de uma forma, e assim, é impressionante como ele vem e coloca coisas, pessoas, frases. Então, se permitam viver isso, para que o tempo de vocês, a agenda de vocês, ela faça sentido. E a outra coisa é o servir. Né? A gente veio no mundo para isso. Se o que você faz não serve, né? Tem uma frase que fala assim, se o que você faz não mais ou menos, mas é tipo assim, se você não serve para nada, é tipo isso. Né? Não me lembro a frase igual, se alguém souber, coloca no chat aí. Mas se o que você faz não serve a sua família, não serve as pessoas à sua volta, não serve o próximo, se o que você faz todos os dias, de alguma forma, não ajudar, não elevar, não transformar a vida das pessoas, você se sente vazio, você se sente buscando coisas que não realizam, porque não está servindo o próximo. Né? E assim, quando a gente descobre isso, e olha que eu escuto isso há muito, muito, muito tempo, tá? Na Bíblia, nas homilias, nas músicas, mas o dia que você faz a experiência de colocar a sua vida, de tudo que você faz, ser para o bem do próximo, é impressionante como funciona, quando você se doa de alguma forma. Eu sei que para muita gente às vezes é difícil de entender, porque eu demorei para entender isso, para colocar isso no meu significado. Por exemplo, a pessoa pode vir fazer um trabalho como esse, dar uma aula, tal, com um objetivo financeiro, às vezes, ou alguma coisa que tenha a ver com qualquer outra coisa que não seja entregar o seu melhor, passar a mensagem,
fazer a vida das outras pessoas melhores, a intenção que você faz, a intenção de tudo que você tem, até as suas orações. Não importa o que você fala, importa a intenção do seu coração. A palavra, o que você usa, a intenção do que você faz dá sentido a toda a sua vida, às suas horas, às suas ações. Então, vai olhando para a sua vida e vai pensando assim, como que eu estou fazendo? Qual está sendo o meu chão? Será que eu estou subindo a montanha certa? Porque todo mundo está trabalhando, correndo atrás. Só de estar aqui, você está sendo diferente. Só de estar aqui, você está buscando. Mas observa se você não está subindo a montanha errada. Ou, né, quem sabe, algo dessa forma. Outra coisa que eu gosto de falar sempre é que, assim, a nossa vida, se você for olhar, todos nós, todos 100%, de alguma forma, viveu por acaso. Tipo assim, caiu num emprego porque precisou financeiramente de um lugar, caiu ali. Eu já vi gente... primeiro você vai sendo conduzido pelas coisas, né? Onde a sua mãe coloca, seu pai coloca. Depois você vai ali para um trabalho. Acontece muito isso. É você ser colocado num trabalho para conseguir uma renda. Vou dar um exemplo. Você vai lá e precisa de uma renda para final do ano. A gente vai trabalhar no shopping, né? Na minha época era vamos trabalhar no shopping no Natal, em lojas. E aí você cai ali. Aí você começa a ganhar dinheiro, a mulher acha que você é legal, coloca você de gerente. Aí você deu um trabalho legal ali, começou a vender, ganhar dinheiro, ela colocou você de, sei lá, supervisora. E aí você vai crescendo naquela empresa, e aí você descobre que você precisa fazer um curso disso. Aí você entra na faculdade sobre administração para gerenciar aquilo ali. Você já foi por um caminho que não foi você que escolheu. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de você nunca mais pensar nisso, porque você já seguiu um caminho. Tem gente que diz a mim, quando eu falo com ela sobre fazer um plano B, trabalhar com outro negócio, diversificar renda, ela fala assim, mas é porque eu vou usar uma profissão qualquer, mas, é porque eu já sou dentista. Tipo assim, hoje está muito melhor, né? As pessoas estão com a mente muito mais aberta. Mas é tipo assim, e aí tem gente que fala com o peso daquele trabalho que ela faz, ela não está realizada. Eu sou fisioterapeuta, sou médica, médico. Você vê gente falando assim, eu sou médico já, eu tenho que fazer isso aqui. E não está feliz, não está realizado, porque não é o que a montanha certa. Não sei se vocês estão querendo entendendo o que eu estou falando. Então, a vida ela não pode ser vivida por acaso. Não pode ser tipo uma série de apagar incêndios e resolver coisas. Né? Ela precisa ser vivida duplamente, né? Intencionalmente e de propósito. Você tem que pegar o seu orçamento de horas e determinar como você quer gastar ela. Se tudo que você vai fazer ali vai construir a vida que você quer ter, vai construir a pessoa que você quer se tornar, vai levar você a se sentir bem lá no final da sua vida. Né? Um dos maiores arrependimentos do ser humano no leito de morte é não ter feito as coisas que ele queria fazer e sim ter feito demandas de pessoas. E olha que eu não estou nem falando assim, eu me policio muitas vezes, né? Mas eu vejo muita gente tendo demandas de filhos, maridos, pessoas, filhos, pessoas de trabalho, e você está sempre com a sensação que não tem tempo, e se você olhar, você não escolheu nenhum horário daquele. Tem gente que vira refém dos filhos. Refém mesmo, assim. Ele que manda que horas ele dorme, que horas ele acorda, que horas ele quer lanchar, que horas ele quer fazer isso, que esporte ele quer fazer. E você fica ali, muitas vezes, fazendo aquilo ali e você descobre que não foi você que escolheu. Você está atendendo demandas. E todo mundo está o tempo inteiro. Somente quem tem emprego. Você está ali atendendo demandas. Você precisa ter ressignificar cada atividade dessa para que você vá trabalhar com outro objetivo. Mas entenda, a nossa vida ela tem que ser vivida de propósito. Com o propósito, aqui tem um trocadilhozinho, né? E de propósito, cada atividade. A maioria das pessoas não planejam fracassar, mas fracassam por não planejar. Eu identifico isso facilmente, assim, claramente na vida de muita gente que eu convivo, porque as pessoas não querem dedicar tempo para planejar. E eu vou dizer para vocês, se você tirar um tempo na sua vida, eu digo assim, uma vez por ano, lá no final do ano, no começo do ano, você tirar horas, horas e horas para planejar como você quer o ano, quais objetivos, como vão ser seus horários, quais suas prioridades, como que você vai ajustar algumas coisas. Isso lá no comecinho do ano, né? Em qualquer momento do ano, você pode fazer isso agora, inclusive. É o planejar a longo prazo. Depois você vai planejar mensal. É você ter, dentro daquele mês, o que você precisa realizar, o que você precisa fazer, quais são as coisas que você precisa fazer. Depois você entra por semana e por dia.
Esse tempinho que você dedica lá no começo do mês. No começo do mês, eu demoro coisa de 2 horas, 3 horas, às vezes, planejando meu mês. A semana, eu já consigo fazer aí 30, 40 minutos. Né? E todo dia, antes de dormir, eu planejo o dia seguinte. Gente, esse tempinho que você faz o planejamento, ele faz com que o seu planejamento, sua agenda, seu mês, seu dia, seja completamente diferente. Muito mais produtivo, muito mais tranquilo, sem afobação, sem aquela sensação de estar sempre atrasado, de que não deu conta, de fazer as coisas meia boca. Então, é muito importante planejar, organizar. Né? Eu digo que muita gente não tem essa noção, mas assim, vocês terem noção de como isso é importante, né? Em todos os lugares que eu vou hoje, né, é aquela coisa de quando você abre a mente para um assunto, ele lhe persegue. Todos os lugares que eu vou hoje, a gente começou um grupo de estudo de vida intelectual, que eu teoricamente tem nada a ver com o meu assunto, né? De trabalho, nada. Vai para lá. O que eles falam? Organização de vida, organização de tempo, planejamento. Aí eu vou para um treinamento do Italo Mazzilli falando sobre questão de filhos, busca por santidade, essas coisas que tem uma coisa que tem a ver comigo. Aí eu abro os vídeos dele, em todos ele fala organização de tempo, rotina, trabalho. Aí você vai para a nutricionista, ela fala a mesma coisa. Aí eu vou para uma orientação espiritual do padre, terceiro dia que eu fui, ele fala, eu preciso da sua agenda, sua rotina, como que você vive, como é as suas rotinas. Eu falei, tudo precisa que você planeje, senão você vai virar aquelas coisas que boiam na água, assim, né? Que vai seguindo. Então, a importância do planejamento já precisa estar destacada na cabeça de vocês, para que vocês dediquem tempo para isso. Vamos lá, vamos começar algumas coisas mais práticas, certo? Vou falar de algumas coisas mais práticas, que é o que a maioria normalmente quer, que é direto para o papel. Então, algumas dicas que vocês podem utilizar. Primeira coisa, durante a semana, depois que você monta o seu planejamento ali de mês, de tudo, você precisa de um dia na semana para montar a semana. Então, eu faço isso no final de semana. Entre sexta e domingo, normalmente eu faço no sábado. Né? É planejar a semana seguinte. O que eu vou fazer, desde o lazer, desde as minhas atividades físicas, da coisa de trabalho, das minhas metas, se eu vou visitar alguém, se eu não vou. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Mas o mais importante da agenda é o dia que você faz isso. Então, o que precisa ir para a sua agenda como primeiro hábito? Um dia na semana que eu estou em casa, em paz, vou fazer isso. Sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite, não importa. Uma hora que você diga assim, essa é a hora de eu planejar minha semana e eu pensar nela. A gente vai entender como, mas esse horário ele é muito importante. E aí você vai marcar, né, prazos, horários, do que tem coisa definida, que eu vou mostrar na prática. Tenha uma lista fácil de tudo que você tem para fazer, uma to-do list, que a gente chama. Né? Eu vou ensinar vocês a fazerem ela por blocos, mas tenha, se alguém disser assim, eita, você está com tempo livre agora, vou ter aí uma meia horinha livre. O que eu posso fazer? A gente vai para o Instagram quando você vê passou o tempo. Acabou a meia hora e você poderia ter feito tanta coisa nesse horário, mas por que não fez? Porque não estava fácil ali. E escolha os mais desafiadores para torná-los mais fáceis. Né? Vou dar algumas dicas desse, mas, por exemplo, para quem tem dificuldade de treinar, né, de fazer exercício, e às vezes a gente coloca de manhã cedo, porque quem não faz às vezes de manhã cedo não consegue mais, principalmente a gente que produz muito, que tem filho, que tem, não dá para ir treinar à noite, então a gente precisa treinar de manhã, um exemplo. E aí, qual é meus gatilhos que eu faço? Eu pego a minha roupa da academia, coloco do lado no banheiro já, quando eu entro no banheiro já saio vestida. Né? Eu não penso se eu vou ou se eu não vou. A decisão eu já tomei no dia anterior, quando eu planejei meu dia. A roupa já está ali, o suplemento já está separado, o fonezinho de ouvido já está carregado, eu já sei qual é o vídeo que eu vou assistir, eu já sei o que eu vou fazer. Então, assim, é como se você acorda e você já vai executar. Você não vai pensar no que você vai fazer. Se você acorda e vai pensar no que você vai fazer, acabou-se, que aí já se atrapalhou todo. Você tem que acordar e executar aquilo que você definiu no dia anterior. Uma coisa que eu dou sempre de orientação quando as pessoas não conseguem, tem as coisas muito, né, bagunçadas, é dividir a vida por blocos. Então, o que vocês podem fazer? Podem pegar um caderno, por exemplo, e pegar uma folha. Cada folha você escrever um bloco da sua vida. Quais são as demandas que você tem? Quais são as áreas que você tem? Podem pegar lá o treinamento da Ana, né, que foi da Roda da Vida. Ela fala um pouco sobre isso. Faz reflexão a todas as áreas. Foi maravilhoso. Se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, assiste o vídeo, faz junto com ela. Depois você divide a sua vida em blocos. Você vai dividir a sua vida em gavetas, né? Você vai dividir as gavetas
das áreas da sua vida que precisam de atenção, que precisam de tempo, que precisam de algum objetivo. Então, e vai fazer uma metas e lista para cada um deles. Então, uma forma fácil, eu adoro uns negócios que eu faço aqui, mas assim, uma forma fácil, uma folha para cada um. Aqui são exemplos, tá? Saúde, trabalho 1, trabalho 2, plano B, plano C, plano D, a minha espiritualidade, minhas coisas de estudo, lazer. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar uma página para cada coisa e vai escrever. Vou dar aqui um exemplo. Para mim, atividade física, o que eu preciso? De um objetivo. Eu tenho um percentual de gordura que eu quero atingir, eu quero virar uma pessoa ativa. Isso não tem uma regra, tá? Vocês podem escrever aleatoriamente, só precisam tirar da cabeça. Na verdade, vocês vão fazer a cabeça pensar, definir o que você quer, baseado no que você quer, cuidado com as influências, cuidado com o Instagram, com a pessoa ideal, e vai todo mundo pro beach tênis, porque eu não fui para esse beach tênis ainda com medo, viu? Porque o povo fica todo viciado, né? E é porque os meus joelhos não podem. Mas, por exemplo, você vê as pessoas ali fazendo e você acha que dá para você. E às vezes a sua rotina não dá, às vezes não é atividade que você gosta. Aí tem gente que quer correr, aí compra um tênis caro, não sei o quê, e não é aquilo que ela quer. Gente, cuidado com quem vocês modelam, tá? Porque tudo é maravilhoso. Esporte, então, atividade física é maravilhosa. Mas você precisa olhar para algo e você se vê ali realizada fazendo aquilo. Tá? Então, escolhe atividade física, se é academia, o que é que você quer fazer, se vai caminhar na praia, se vai caminhar na esquina de casa. Como você vai fazer? Na minha realidade hoje, outra coisa, sempre pensem assim, nada do que você faz hoje vai ficar assim eternamente. São degraus, que a gente vai subindo. Então, o primeiro é começar a atividade física para quem não começou. Quem já começou, vamos intensificar, vamos melhorar, vamos alta performance naquela atividade? Aqui a gente está tentando falar para todo mundo de uma forma mais geral, mas você precisa ver de atividade física, onde eu estou hoje, o que eu consigo fazer, como eu consigo melhorar isso? E aí você vai para o próximo degrau, tá? Dependendo onde você está. Qual é a frequência que você consegue fazer? E uma to-do list. To-do list é uma lista de coisas que eu preciso fazer. Exemplo, para atividade física. Resolvi que eu vou fazer beach tennis. O que eu preciso? De uma raquete, de um local e de uma matrícula. Resolvi que eu quero só caminhar. Né? Um tênis, uma roupa e pronto. Né? Eu quero aprender a correr. Então, vou pegar vou contratar uma pessoa de plano de corrida, vou pesquisar na internet, vou comprar um tênis. E você vai na to-do list e coloca tudo que você precisa fazer. Quando você vai colocando as coisas que precisa fazer, para cada coisa, você vai ver que as coisas vão se arrumando. É como se um quebra-cabeça começasse a se montar na cabeça. Mas precisa começar a fazer. Isso que eu estou falando, se vocês ficarem olhando e não fizerem, vocês não vão conseguir ter essa clareza. Então, por exemplo, na minha área espiritual, como que eu faço hoje? O que eu já tenho de hábito? Como que eu faço para intensificar isso, para melhorar esse objetivo? Qual é o meu objetivo? Aí eu escrevo qual é o meu objetivo, qual a frequência, o que eu vou fazer mais. No meu caso, vou ler, vou rezar o texto, vou frequentar mais de uma missa, vou estudar tal pessoa que ensina alguma coisa, não sei. E qual é a to-do list desse exemplo? Escolher quem são as pessoas que eu vou estudar, que horas eu vou estudar, quanto tempo. Isso lá na agenda a gente vai administrar depois. E não fiquem preocupados em tudo que você colocar nessa lista tem que ir para a agenda, não precisa. A gente precisa começar. Não adianta querer, por exemplo, sair da roda da vida e querer arrumar todas as áreas de uma vez. Não, você tem que escolher uma, duas ali. E aos poucos a gente vai mergulhando em águas mais profundas, que é quando você vai se transformando de verdade. Criando rotinas, criando novos hábitos. Então, você precisa ir colocando eles por partes. Tá? Então, vamos lá, para a espiritualidade. Qual é o to-do list que eu falo? Eu tenho que estudar. Então, eu pego a pessoa que eu quero estudar, escolho quem eu quero ouvir, e toda vez que eu vou para esteira, ou para bicicleta, ou para alguma coisa, estou escutando ela. Quando eu vou levar os meninos na escola, não sei aonde, que eu tenho um tempinho, eu estou escutando aquilo ali. Se você não tiver isso determinado, você vai para o rádio, vai para o Instagram, vai para o Reels, e quando você vê meia hora se passou e você deixou de ler meia hora de livro, de audiobook. Por quê? Porque não planejou antes. Tudo que gera demanda de energia para você tomar decisão na hora, a chance é de você dizer que meia hora não dá tempo para nada. Quem que tem a sensação que meia hora não dá tempo para nada? É porque não está lá determinado que essa meia hora é para você rezar um texto, é para você ler um livro, é para você, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha o hábito, né, de quando ia levar o menino na escola, sempre, menino na escola não, né, dirigir, porque eu ficava muito tempo dentro do carro, quando eu comecei agora, no começo do ano.
colocar um áudio, porque eu queria dar vazão àquelas coisas que eu estava pendente. O que aconteceu? Eu comecei uma coisa que eu nunca tive na minha vida, que foi levar filho na escola. Eu morava na porta da escola. Então, essa hora se tornou a hora de conversar com os meninos. Eu não tenho mais áudio, eu não uso mais nada. Então, eu vou conversando com a Bela, volto conversando com o Matheus. Né? Quando eu vou levar num lugar, levar em outro. Então, eu digo, eu já comecei a ter esse horário no inglês, a gente vai conversando de alguma coisa. Então, eu estou tentando puxar ali coisas que, às vezes, em casa eu não consigo fazer, né? Que a gente sente e tudo. Então, eu estou aproveitando para isso. Então, vê como a gente ressignifica. Meia hora, para mim, dá muito tempo. Muito tempo. Às vezes, quando eu vou estar ali no trânsito, eu estou muito mais próxima dos meninos hoje por conta desse tempo de trânsito que eu estou ficando. Então, você acha que eu acho ruim o trânsito? Alguém já me viu reclamar? Me reclamava quando eu estava na casa da minha sogra, porque eram 2 horas. Mas agora é rapidinho, meia hora. Mas, assim, é isso que eu quero só que vocês entendam, tá? Outro objetivo, dentro da minha gavetinha trabalho, tem lá, qualificar para a próxima viagem. Eu sei que para muita gente aqui que não é da raiva não vai entender, mas não importa. Você bota o objetivo do seu trabalho aí, tá? Financeiro, bater meta, não importa. Você vai colocar como? O que eu preciso fazer? E quais são as atividades que eu preciso? Eu preciso providenciar isso. Quando você vai colocando essas atividades, esse to-do list, ele vai lá para a sua agenda como microatividades. Quando você der conta, vai acontecer algo que muita gente acha que é possível, né? Dar conta de tudo. Tem gente que faz, como você dá conta de tudo? Quem disse que alguém consegue dar conta de tudo? Mas a gente consegue dar conta de tudo que é importante para a gente. Tudo que é prioridade. E essa sensação é que eu quero construir em vocês. Sensação de que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. Que se eu continuar por aqui, eu vou chegar onde eu quero. Ficou clara essa parte? Eu não estou vendo o chat, tá, pessoal? Mas eu, no final, quando acabar, eu fecho a gravação e vou olhar o chat. Mas acho que deu para entender aí mais ou menos, né? Então, feito as gavetinhas, aberto as páginas de cada coisa, né? A clareza do que você quer em cada área, né? Como você quer construir isso, a gente vai para uma parte mais prática, né? Então, por exemplo, uma coisa importantíssima é você ter domínio, né, das coisas que você quer, para que você preencha a agenda com coisas que você quer. Cuidado que tem gente que, se você pega essa agenda e abre, você descobriu que um monte de gente colocou atividade na sua agenda, principalmente aquelas que não sabem dizer não, tem que participar de tudo, todos os aniversários, todas as reuniões, todas as inaugurações de loja de amigo, todos os cafezinhos que as amigas vão tomar, todo almoço que todo mundo vai fazer, tem gente que tem a sensação que tem que estar em tudo. Principalmente quem trabalha com negócios, porque diz assim, não, eu preciso me relacionar, eu preciso estar com todo mundo, eu tenho que estar presente, quem não é visto não é lembrado. Cuidado! Cuidado para não estar com a vida cheia de coisa vazia. Você faz, não sai do canto. Cuidado. Esse é ruim? Claro que não. Eu faço, muita gente faz. Mas precisa ter o equilíbrio e a quantidade de coisas proporcional na sua agenda dentro do que vai fazer você se sentir realizado. Tá? Então, pega uma agendinha dessa. Quem não tem, pega na internet, no Google, onde for. Pega um planejamento de mês e começa a preencher. Eu vou dar um exemplo do meu, tá? Na minha vida é um livro aberto. Eu coloco aqui mais ou menos o que eu quero fazer com o horário marcado. Isso aqui é o começo, tá? Eu nem terminei o mês de maio. Eu terminei, botei só o que já estava aqui no meu planejamento para passar para cá. Então, tem coisas que são fixas, aí você coloca. Tem coisas que, por exemplo, aniversário do Matheus é quarta-feira. Eu tinha organizado uma festa, um negócio para ele no sábado, quando foi o lançamento da empresa da gente em São Paulo. Eu viajo para São Paulo na sexta. Então, na hora que eu soube disso, eu já fui na agenda, já fui tentar ajustar o horário, já coloquei aqui que sábado. Isso aqui fica tudo na minha frente aqui. Então, é muito difícil que eu marque 2, 3 coisas ao mesmo tempo ou que eu me agonie com isso depois. Aqui eu coloco algumas listas de coisas que eu preciso arrumar tempo para isso. Então, eu preciso encaixar agora, em maio, várias coisas que eu quero fazer, entre lazer, trabalho da empresa 1, da empresa 2, coisas pessoais, oftalmologista, dentista, eu preciso marcar, coisas que eu tenho de estratégias da empresa para depois, passeio com os meninos que a gente ficou de querer fazer ir para um parque que tem aqui perto. Então, assim, tudo eu coloco numa lista, para na hora do meu planejamento eu ver aonde eu consigo. Já vi que tem coisa que eu não vou conseguir esse mês. Então, eu vou colocar ou para o mês seguinte ou arrumar, né? Ou mudar a atividade. Mas isso aqui, mensal, anual, vocês precisam fazer com antecedência. Então, eu tenho isso colado aqui. Então, eu acho que é uma coisa que eu preciso ficar vendo o tempo inteiro. Tem gente que usa no Google, no telefone, tem gente que usa no papel, não importa. Uma coisa importante, atividade e exercício para vocês. Fazer como é a sua agenda hoje. Eu mandei esse arquivozinho lá no grupo para vocês.
só para vocês rascunharem, mas tem muitas formas de fazer. Essa aqui era bom que vocês fizessem em que sentido? Pegar a sua agenda hoje e preencher como ela é hoje, sem mentir para você mesmo, como ela é hoje, o que você realmente faz. E você coloca lá, cada linhazinha dessa, tal, tal, tal. Por quê? Porque você vai começar a ver as vagas de tempo que ficam e você já começa daí a quebrar aquela coisa de não tenho tempo para as coisas, né? Porque tem blocos para tudo. Então, você vai preencher ela como ela é hoje. E vai imprimir uma outra página para você construir a agenda ideal. Qual é a agenda ideal? Como seria legal? Como que eu queria... Eu vou dizer para vocês, bem real, tá? Se eu pegar a minha agenda de... Olha que eu faço agenda desde que eu me entendo por gente. De anos atrás, eu tinha algumas crenças, né? Por exemplo, a de acordar cedo. Eu tinha uma crença que assim, eu não consigo acordar muito cedo, porque eu fico muito cansada. Eu tinha umas crenças loucas, né? Que eu mesmo dizia, eu mesmo contava para minha cabeça e acreditava. Quando eu fui aprendendo, eu fui definindo o quê? As coisas, elas são do jeito que eu determinar que vão ser. Então, eu comecei a quebrar essa crença do acordar cedo, na época que eu comecei a fazer crossfit, e eu treinava de 5 ou de 6. E aí eu comecei a colocar uma atividade que eu gostava, que eu tinha compromisso de horário, que eu tinha compromisso com as pessoas, que eu estava pagando, e comecei a usar todos os gatilhos em casa. A roupa no lugar, eu deixava o meu pré-treino em cima da mesa, já com água quase dentro do micro-ondas, para eu acordar e virar um robozinho. Então, eu facilitei as coisas. Eu tornei as coisas simples. Determinei que ia. Foi fácil? Não foi. Mas ali eu quebrei uma crença que eu tinha disso. E hoje eu acordo a hora que eu disser que eu vou acordar. Tanto que, na pandemia não, no final já, a gente começou a fazer uns treinamentos que era 4h40 da manhã. E a sala lotava, dava 30, 40, 50 pessoas no Zoom de manhã, de pessoas buscando quebrar isso aí, aprender, aproveitar o tempo. Então, assim, a agenda ideal, ela é aquela... Eu vou dizer, assim, de verdade, eu acho arretado quem treina às 5h30, 6 horas da manhã todos os dias. Eu, às vezes, consigo, às vezes não, às vezes, mas por determinação mesmo, eu até poderia. Aquela rotina. Por quê? Porque eu sei o benefício que é você acordar cedo, fazer a sua oração, começar o seu dia com uma atividade que dá o comando para o dia inteiro. Então, dica de ouro, comece seu dia com o Milagre da Manhã. Quem nunca fez, pesquisa, escuta o audiobook. Milagre da Manhã são atividades que você faz, pequenas atividades que transformam o seu dia. Transformam de verdade. Né? Então, você começar o dia ouvindo algo que é importante, não no internet, não no telefone, não reclamando, ouvindo algo, vendo algo e fazendo algo. Esse comandozinho da primeira hora do seu dia, ela transforma o seu dia inteiro. Tá? Por exemplo, hoje eu fiquei na dúvida, digo, se eu dormir um pouquinho mais ou se eu vinha direto para o treinamento. De jeito nenhum. Meu evangelho, minha atividade física, minha suplementação, minha rotina é igual, para que eu chegasse aqui coerente com o que eu estou falando. Fazer o que a gente disse que vai fazer. Eu fiz essa listinha ontem, para você ver que eu estou mentindo. Antes de dormir, eu disse, como que vai ser o meu dia de amanhã? Tá? Então, essa aqui vocês vão fazer a agenda ideal. Como seria legal? Queria poder acordar às 5h30, treinar de 6 às 7, aí tomava um banho, tomava café, depois ia fazer isso. Aí, então, faz ela ideal. Né? Ela começa na sua mente a se co-criar. Só o fato de você desejar você vai começar a arrumar uma forma de fazer ela. Tá? Então, é um outro exercício. Aqui eu vou trazer algumas, aqui que começa a surgir milhões de dúvidas, tá? Então, eu vou começar a tentar trazer um pouco das possibilidades. Como é que eu estou de tempo aqui? Bem. Dá para fazer essa meia hora aqui com isso, até abrir para vocês. Aqui a gente vai começar a tentar montar isso, tá? Eu não vou conseguir todos os detalhes, mas vocês vão tentando pensar na vida de vocês e vai surgindo as dúvidas, eu vou tirar aqui. Como que a gente começa a montar uma agenda? Eu vou pegar uma aqui para vocês, de uma pessoa que trabalha horário comercial. De 8 às 12, de 2 às 6, por exemplo. Né? E aí, como que você começa a fazer uma agenda? Primeira coisa que você faz, bloquear o tempo daquilo que você não tem autonomia. Às vezes você não tem autonomia. Eu não tenho autonomia, por exemplo, hoje sobre o horário das coisas dos meus filhos. Eu tenho do meu trabalho. Que horas eu vou trabalhar, eu tenho. Mas eu não tenho autonomia sobre o horário deles, a não ser que eu vá delegar essa atividade que não é o momento para o meu objetivo. Meus filhos podem ir de transporte para a escola? Podem. Podem ir de Uber? Podem. Podem ir de carona todas as vezes? Podem. E pode ser que vá daqui para frente. Mas no momento de vida que eu estou hoje, com os objetivos que eu tenho hoje, essa atividade é prioridade. Então, vê.
Não tem certo, não tem errado. Tem você saber o que você precisa fazer agora. Tá? Então, assim, vamos para a primeira atividade. Normalmente é trabalho. Que horas você tem coisas com horário bloqueado? Cuidado com as coisas também. Tem gente, eu me lembro que quando eu peguei uma pessoa nova aqui, começou a trabalhar na empresa com a gente, ela falou assim, ó, esse horário meu aqui é sagrado, meu horário do treino, não tem quem me faça, não posso fazer nada. E esse meu horário aqui é tal coisa. Aí eu olhei e fiz, aham, tá, não tem problema não, vamos continuar. E aí comecei a explicar tudo, ela começou a ajustar. Ela mesmo foi colocando o treino no horário que ela podia. Por quê? Porque foi se tornando, outras coisas foram se tornando importantes e que tinham o horário certo. Por quê? Estudar, ler, treinar, rezar. Você pode determinar o horário. Já um chefe, já um atendimento, já uma coisa, uma aula, um curso, um plantão, não tem, tá? Então, primeira coisa, se vocês não quiserem montar a agenda agora, só anota. Primeira coisa, bloquear os horários das coisas que eu não tenho autonomia. Depois eu conto um segredo para vocês. Com o passar dos anos, a gente fazendo a coisa certa, a gente cria uma agenda que a gente tem autonomia dela 100%. Tá? Eu vou dizer porque assim, isso foi uma grande conquista. Hoje, a única coisa que eu tenho que domina a minha hora são as horas dos meninos. Diferente, às vezes, de quem tem um emprego com horário para cumprir. Né? Você já perde um pouco dessa autonomia, dessa liberdade de escolher. Mas você pode também colocar isso com um coração grato, né, pelo trabalho que tem, pela função que executa, e depois você entra nesse bloco e faz com que ele seja o melhor possível, né, dentro do bloco de trabalho. A gente está falando só das horas. Então, você vai colocar primeiro o que você tem de horário marcado. E depois você começa a preencher com as atividades que você precisa executar. Você vai lá nos bloquinhos, nas gavetas, e vai colocar, porque você precisa colocar que tipo de atividades. Lá, quando você escreveu, você colocou a frequência que você precisa fazer, o que você quer fazer. Em que frequência você quer treinar? Tem gente que vai botar todo dia, tem gente que vai colocar 3 vezes por semana, tem gente que vai colocar 2 aulas de alguma coisa, caminhar 2 vezes, fazendo pilates, não sei da vida de vocês. Né? Eu cheguei ao ponto, eu vou dizer a vocês como a gente vai fazendo isso, cheguei ao ponto de fazer 3 esportes no mesmo dia. Fui colocando, eu era sedentária, depois que eu saí da ginástica, eu virei uma pessoa sedentária. E eu entrei, fui para o crossfit, do crossfit para o Muay Thai, do Muay Thai voltei para a ginástica. Então, você vai aumentando. O que você precisa hoje? Onde eu estou, o que eu faço e como que eu quero manter isso. E aí você vai colocar a questão do treino. Tá? Muitas vezes, você começa a procurar horário e você não acha. Né? Então, a gente precisa renunciar a algumas coisas. Saúde, minha gente. Ó, Deus, saúde, o resto vem depois. Então, você precisa ter tempo para se conectar com Deus, para fazer alguma prática, para fazer alguma leitura, para ir numa missa, para ir num culto, não sei. Mas uma vez por semana, alguma coisa por dia, se você quiser se sentir em paz, com plenitude, você precisa, sim, dedicar um pouco de tempo a cada área da roda da vida, porque senão a roda não roda. Então, encontre um horário. O que às vezes você pode fazer? Combinar coisas. Aproveitar alguma coisa. Tem gente que pega um trânsito descendo da Fernanda de Lima e vem rezando um texto ou ouvindo uma pregação. Tem gente, eu faço muito isso. Estou tentando fazer diferente, que é ouvir a minha oração em casa, vou no meu lugar, leio a Bíblia, faço a minha oração e desço para treinar. Às vezes eu não consigo. Então, eu desço para treinar ouvindo o evangelho, a reflexão no vídeo. Depois eu vou ver para o audiobook. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu acordo, faço a minha oração, tomo minha suplementação, vou treinar. Esse tempinho de 1 hora, eu faço 4 ou 5 coisas, às vezes. Tem vezes que eu ainda posto, né? Por quê? Porque eu já acordei sabendo que era isso que eu precisava fazer com as coisas arrumadas. Tá? E você começa a preencher. Quando você começa a preencher, você vai ver que vai sobrar várias lacunas em alguns lugares. Só que dependendo da vida de cada um, essas lacunas, elas têm demandas também. Então, a gente precisa ajustar. Quando que a gente começa a ir para um nível acima, eu vou dar um exemplo de um cliente minha aqui. Ela tinha aqui, no horário de almoço, uma demanda muito grande da organização do almoço. Ela saía para trabalhar, arrumava alguma coisa de manhã do almoço da casa, não tinha uma funcionária que ia há pouco tempo, e na hora do almoço, isso aqui era tudo preenchido da demanda da casa do almoço, de chegar em casa, do trânsito, de ajeitar, de botar comida para um, aquela coisa, aquela loucura. E ela não conseguia sair disso. Quando você começa a montar a sua agenda dessa forma, você começa a enxergar as atividades diferentes. Porque você, quando está fazendo, você não enxerga
sair do problema. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que faz o almoço e tem essa demanda louca na hora do almoço. Existe ou não existe milhões de formas dela fazer diferente? Existe. Só que a gente, às vezes, não quer abrir mão. Então, vou dar um exemplo. Eu posso pedir marmita. Eu posso comer congelado. Eu posso organizar de uma forma para fazer algum rodízio. Né? Eu posso fazer várias coisas para que esse horário seja mais simples. Eu posso, às vezes, preparar de uma outra forma e dependendo de quem almoça em casa, de quem precisa de mim, às vezes dos meninos. Eu estou vivendo isso hoje em casa, né? Que as crianças almoçam horários diferentes, estudam horários diferentes. Só que como a gente só consegue ver isso quando a gente começa a olhar de fora e dizer assim, eu preciso desse horário para ter paz. Não posso passar esse horário nessa loucura, nessa correria. O que é prioridade para mim? Minha prioridade é essa e essa. Tem gente que treina na hora do almoço, tem gente que estuda na hora do almoço, tem gente que trabalha no plano B, né? Quando trabalha na rádio, por exemplo, às vezes pega o horário de almoço para trabalhar. Depende da sua atividade. O que eu queria trazer para vocês? Um novo olhar para cada atividade que você faz, para que você possa arrumar. Eu dei o exemplo da escola dos meninos. Eu posso delegar. Posso contratar Uber para levar, posso fazer 1000 coisas. E tem gente que já faz e eu vou poder fazer. Numa hora que aquilo ali for tranquilo, que a gente faça e seja bom para eles fazer. Então, a gente vai começar a montar. Então, por exemplo, como é que eu faço aqui no plano B? Deixa eu mostrar uma outra agenda. Isso aqui é para vocês colocarem, por exemplo, eu queria estudar alguma coisa a mais, eu queria algum lazer específico, alguma coisa que eu gosto de fazer semanalmente. Você, com esse horário, você determina e aí você bloqueia o seu tempo para que ninguém desbloqueie, tá? Vou pegar um outro tipo de agenda aqui, ó. Que é um exemplo de agenda que não tem um horário fixo eu não tenho um chefe, né? Mas eu posso colocar o que eu quiser nos horários. Então, a gente vai pegando todas as atividades e dividindo dentro do que você precisa. E vai formando blocos. Blocos e blocos e blocos e blocos para que você diga, dentro desse bloco, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem não. Eu acho que eu ia botar uma outra aqui, não botei. Dentro desses blocos, o que eu posso colocar? E você vai lá para a sua agenda original, lá para o seu to-do list, para ver quais são as coisas que eu preciso colocar essa semana. Isso aqui é prioridade. Então, essa semana eu vou colocar o dentista. Semana que vem eu vou colocar o oftalmologista. Na outra semana eu vou colocar, preparar não sei o que lá para mala de viagem, não sei. E isso você vai conseguindo colocar para tirar essa angústia, às vezes, de você não tem tempo para as coisas. Uma dica importante, foi que eu falei para vocês lá no começo, é você revisar tudo o que você vai fazer para você tirar da memória, da cabeça, de que tem que lembrar das coisas. Sempre ter um checklist de coisas. Eu gosto de fazer de um dia para o outro, mas eu sempre tenho um bloquinho aqui no meu papel, post-its. Tudo que eu tenho para fazer e eu vou diminuindo essa lista. Minha gente, é uma sensação tão boa saber que você está fazendo tudo que você tem para fazer, dando ok, dando ok, dando ok, tirando ali aquela lista. E essa daqui de antes de dormir, quem não tem esse hábito, coloque. Um alarmezinho antes de dormir. Eu tenho que fazer o quê? Tem gente que coloca, né? O colágeno, não sei o que lá, o suplemento, nanã, e a lista. E prepara o que tem para fazer no dia seguinte. E vai dormir com a cabeça tranquila, sabendo que horas vai acordar, o que você vai ter que fazer, como vai ser o seu dia. Né? Sobre o treino, eu já falei, uma dica também. E uma coisa para vocês criarem hábito. O que não é hábito ainda, coloque um alarme. O que você não tem hábito de fazer, não está acostumado, você coloca um alarme. Por exemplo, na hora do almoço, não, qualquer hora do dia que eu tenho que ler e eu não estou acostumada, eu botei que eu tenho um bloquinho ali de intervalo, eu vou ler por 30 minutos. Se isso não é um hábito ainda, coloque um alarme, 30 minutos, vou ler. Eu ressaltei, sou tomar água, o que seja. O que não tem hábito, você coloca um alarme. Por quê? Vai chegar uma hora que você vai se abusar tanto daquele alarme, você vai fazer sem ele, né? Ele vira um hábito. E agora eu queria, na verdade, fazer uma reflexão com vocês. Eu vou passar um vídeo, né? Queria que vocês ouvissem, porque uma das coisas que a gente mais fala... Cadê que não está aí? Aqui. Vou colocar um vídeo que fala exatamente sobre isso, né? Sobre o sentido das atividades que a gente faz. E esse sentido do porquê vai ajudar com que vocês executem as atividades que vocês disseram que iam fazer, certo? Então, assim, deixa eu colocar aqui, só queria ver, eu estou vendo, deixa eu ver se consigo ver alguém, para ouvir se vocês estão me ouvindo. Estou vendo a Sulamia e a Clarinha. Eu vou colocar o vídeo, se vocês estiverem ouvindo, faz assim para mim.
Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba e às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Queria agradecer, né, assim, a atenção de vocês. Essa era a mensagem que eu queria passar. Eu acredito que a organização de tempo, a agenda, ela tem muito mais. Deixa eu compartilhar aqui para ver vocês. E para a gravação também.